Antes de qualquer coisa, prestigie esse pôr do sol. Eu já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo, mas eu fiquei com receio, porque eu achei que se eu fizesse, eu estaria sendo óbvio demais. Afinal, quem não sabe que a rede social hoje em dia é um câncer, é uma AIDS? Mesmo que elas já saibam, eu ressaltando essa ideia vai fazer bem para elas. Então, cara, o vídeo de hoje é sobre os motivos pelos quais você deveria largar as redes sociais. Ao menos não ser viciado por elas. Lembra da época em que não existiam redes sociais? Onde o máximo que existia era uma internet discada, onde você usava para jogar, ver pornô e, sei lá, cara, jogar e ver pornô. E aí, a conversa com os teus amigos era real. A conversa com as pessoas, o contato com as pessoas era real. Era prazeroso, ao menos para mim, sentar com os meus amigos na calçada da minha casa e conversar. Hoje eu ainda faço isso, mas eu seleciono muito bem, porque eu sei que não é toda pessoa que eu conheço que tem condição de se colocar naquele momento comigo e com os meus amigos. Justamente porque elas estão dopadas e hoje em dia em qualquer contato social ele é contaminado pela dependência de buscar a admiração da outra pessoa. As pessoas são viciadas em busca de aprovação. A rede social naquela época ela tinha o objetivo de ser alguma coisa social, hoje não. Ela tem dois objetivos, deixa eu falar para ti. Um deles é um objetivo final e o outro é um meio. Vamos começar pelo meio. O meio é criar uma galeria de pessoas onde elas são dispostas e mostradas para você de acordo com o status delas, os feedbacks que elas recebem, os comentários. E aí, as pessoas já perceberam isso, já forjam um conteúdo mais legal para fazer a pessoa comentar mais, fazer aquilo dar um feedback maior, um alcance maior, e toda a foto vai ter um filtro que deixa o sol mais colorido, a água mais azul, a pessoa que está lá mais bonita de uma maneira irreal. Você vê aquele negócio, vê aquela pessoa, aquela foto, aquele lugar, o céu, o mar, e pensa: a vida dessa pessoa é assim, em tempo integral, e a minha vida está aqui, numa casa ruim, num lugar feio. E tu compara, é inevitável que tu compara o teu bastidor com o palco dos outros. Tem pessoas que realmente têm uma vida assim, conquistaram. Tem outras pessoas que forjam fotos assim para demonstrar. Tudo bem, sempre vai ter um e vai ter o outro. Mas esse, como eu disse, é só o meio de uma rede social, né? Ela se fez assim para manter você viciado, para manter você preso ali. Não se engane, os caras que estão por trás disso, os engenheiros das redes sociais, estudam detalhes por detalhes do comportamento humano, do cérebro humano, para manter você cada vez mais viciado. E quando você menos percebe, tá lá num restaurante, tá lá o cara lá, ó, provavelmente tá mexendo no celular. Deu 3 segundos de ócio, você bota a mão no bolso, pega o celular, abre o Instagram, começa a rodar o feed, vê o que tem lá. É um padrão que se repete, mas como eu disse, esse é o meio. E qual é o fim? O fim é o pior de tudo. O fim, cara, o ouro desse século é um negócio chamado informação. Informação sobre você. Todas as redes sociais têm muitas informações sobre você e conhecem você mais do que você mesmo, mais do que os seus pais. Se você costuma ir no Instagram e olhar fotos de mulheres, vai ter um padrão ali do tipo de mulher que você costuma clicar. O Instagram vai jogar aquilo para você por dois motivos: para manter você viciado e jogar para você o conteúdo que você tem mais tendência de ficar ali viciado. 2. Jogar para você anúncios para você comprar produtos, e eu me arrisco a dizer que tem mais por trás disso, né? Mas não posso afirmar nada, que é espionar você, talvez, por que não? É claro que talvez isso você já saiba, mas não para por aí. Tem pessoas que têm o hábito de consumir conteúdo no YouTube, assim como você está fazendo isso agora, conteúdo de frases no Instagram. Sim, tem muita coisa legal, tem muita coisa verdadeira aqui no YouTube, no Instagram, só que ali o conteúdo é raso. A gente consome muito conteúdo raso, o que faz com que a gente condicione o nosso cérebro a toda a informação que a gente tem, a gente reter apenas a informação rasa. E quando a gente precisa de algo mais complexo, a gente vai ler um livro, a gente vai ler alguma coisa, estudar alguma coisa, a gente não consegue, porque a gente se acostumou com o fácil, a gente acostumou
a estudar ali apenas no YouTube. Apenas as coisas rápidas, as coisas que estão coerentes com o mundo rápido de hoje. Já percebeu como isso está estragando a tua capacidade de interpretação? Tu não consegue mais estudar, tu não consegue mais ter foco, tu não consegue mais fazer nada. Esse lance de sempre estar absorvendo informação rápida, uma informação que não é densa, faz com que a gente esteja totalmente limitado. Ah, Copini, você fala isso, mas você faz vídeo para o YouTube. É óbvio. Eu tento ser o mais aprofundado possível dentro dos parâmetros do YouTube, que já não são grande coisa, né? Se eu faço um vídeo um pouquinho mais de 7 minutos, por exemplo, o YouTube não mostra para ninguém e você também não assiste. Claro, eu produzo também conteúdos avançados dentro da Alpha Life Premium, conteúdos que você tem que tirar um tempo para ver e interpretar, que são conteúdos mais complexos. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa que eu quero que soe como uma facada no ego. A triste realidade é que ninguém, mas ninguém está prestando atenção em ti. Ninguém se importa com a foto que tu postou. Ninguém se importa com a tua legenda e ninguém se importa com o teu número de seguidores. Você sendo uma pessoa normal, não pública, com os seus 1.300 seguidores, não interessa. E se existe alguém que se importa com as pessoas que estão no topo, os Neymares da vida, as Brunas Marquezine da vida, aí se você se importa, você é muito burro. Por que a influência de uma pessoa vai agir sobre você? Ok, a gente é influenciado o tempo inteiro, mas por que não ser influenciado por pessoas que têm conhecimento e não simplesmente status, não simplesmente seguidores, não toda uma indústria criada em cima de uma imagem? Olha como o negócio funciona. O cara começou a ganhar destaque, talvez pelo carisma, talvez pelo que ele fazia, começou a acumular seguidores, as pessoas começaram a engajar e as marcas começaram a botar os seus símbolos no corpo, na roupa desse cara. Você vai lá e curte, as marcas estão pagando para esse cara está ganhando dinheiro, depois você vai lá e compra essa marca achando que vai ser foda como esse cara. Sempre vai ter uma indústria por trás. No momento que tu começa a interpretar como essas coisas realmente funcionam, tu começa a sentir um certo nojo. Se você tem a sensatez, você tem também o nojo. Existe uma síndrome chamada FOMO, Fear of the Missing Out, é o medo de ficar de fora. Isso aí foi muito falado aí há uns 2, 3 anos atrás, né? As pessoas estavam desenvolvendo um medo. Era o cara lá que via os seus amigos no sábado à noite saindo na balada e postando aquele stories do balde de Absolute na balada e ele em casa assistindo Netflix. Aí ele olhava aquilo e se sentia mal. Muitas pessoas desenvolveram essa síndrome. Hoje eu digo que você deve propositalmente desenvolver essa síndrome, não o fear of the missing out, mas o prazer de ficar de fora. É legal ficar de fora, é legal ser ovelha negra. Você deve bater no peito e dizer: eu não participo disso tudo. Não interessa se eu estou ou não na rede social. Eu não faço parte dessa Matrix. É você que é a piada, não eu. Deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que esse algoritmo do YouTube entenda que isso é relevante. E não porque eu quero que esse vídeo chegue a 5.000 likes, eu não ligo, eu não me importo. Eu só quero que o meu trabalho alcance pessoas, abra os olhos e concretize o propósito dele. Se inscreve se está me conhecendo hoje, não para inflar o meu ego, não para me seguir e me idolatrar, mas para pegar o meu conteúdo fresquinho quando ele sai. É isso, cara.